Born in 58, nascido em 1958. É com essa música que começamos o episódio 303 do Wikimetal, um episódio de homenagem a essa lenda, ao aniversariante da semana. Ele nasceu mais precisamente em 7 de agosto de 58, essa lenda da música, do heavy metal. Eu, Daniel Dischler, juntamente com Nando Machado, para falar de Bruce Dickinson, né, Nando? Exatamente, Bruce Dickinson, na verdade Paul Bruce Dickinson, começou sua carreira artística como Bruce, vocalista da banda Samson no final dos anos 70, ele que está completando no dia 7 de agosto 62 anos. A música que a gente ouviu, Born in 58, o trechinho, faz parte do primeiro disco solo do Bruce Dickinson, né? Tattooed Millionaire. Ele ainda estava no Iron Maiden antes da sua saída, da sua primeira saída do Iron Maiden, né? Mas um disco solo muito bom, inclusive um pouco mais na linha do hard rock. E a curiosidade desse disco é que tem nas guitarras o Yannick Gears, que na volta mais pra frente, né, depois ele acaba entrando no Iron Maiden também, né? Isso aí, a gente vai passear um pouco pela vida inteira do Bruce, vamos falar um pouco do que você já comentou aí do Samson, da parceria que ele fez com o Yannick Gears para essa carreira solo brilhante também do Bruce. Mas vamos começar lá atrás, né? Ele, quando criança, foi quase que semi-abandonado pelos pais que deixaram ele para ser criado com os avós. Um pouco por falta de grana, eles decidiram, os pais super jovens, né? Tiveram quase que o Bruce, quando eles eram adolescentes, decidiram deixar com os avós. O avô, o Bruce fala com muito carinho do avô. Nessa música, Born in 58, ele conta um pouco sobre o avô, um cara que trabalhava em minas de carvão e gostava muito de viver com os avós. Depois, com 6 anos, os pais já se estabeleceram numa cidade próxima onde os avós moravam e trazem o Bruce para morar com eles de novo. O Bruce, eu li vários livros, né, sobre a vida do Bruce e tudo mais. Ele deixa claro que ele nunca teve uma relação muito próxima com os pais, talvez até por conta desse abandono no começo, ou pelo jeito inglês de ser mais frio. A grande figura paterna e materna que ele tem são os avós mesmo. E aí, bom, aí ele criança, adolescente, ele sofre bullying na escola. Ele é sempre o cara meio diferente, meio outsider, não se interessando pela coisa que o grupo geral, a grande maioria, gosta, tal. E aí um dia ele ouve o disco In Rock do Deep Purple, que até, como você citou, né, Nando, o Tattooed Millionaire vai um pouco nessa linha, né? Ele se apaixona pela música e começa a pensar em música como algo muito importante na vida dele. Quando ele ouviu o In Rock, ele queria ser o Ian Pace, ele queria ser baterista, até ficou de forma completamente improvisada, ficava tocando aonde podia, assim, tipo, fingindo que tinha uma bateria e tal. E um dia ele estava acompanhando um amigo dele na suposta bateria, que estava tentando cantar Let It Be dos Beatles, e ele não chegava nas notas altas. Ele começou a cantar junto, e aí percebeu que ele tinha uma voz boa, e aí o Ian Gillan virou a grande referência do Bruce, e a partir daí ele vai para Londres e começa a tentar se encaixar, fez algumas bandas, começou a tocar em alguns pubs cantando, né? Até que ele encontra o Paul Samson e entra no Samson, uma banda que era uma banda boa, né, Nando? Tinha boas músicas, mas era uma banda muito zoada do ponto de vista do profissionalismo mesmo, do management, tudo que o Iron Maiden tinha com o Rod Smallwood, a seriedade do Steve Harris de querer conduzir a banda de forma profissional. O Samson não era. O Samson era meio que uma bagunça, mas uma boa banda com músicas boas, né? Ele gravou 2 discos com o Samson, né? O Heads On e o Shock Tactics. E o Paul Samson realmente era o líder da banda, era um cara muito talentoso, um guitarrista muito bom, mas que infelizmente nos deixou precocemente, né? Antes de completar 50 anos, ele tinha 49 anos quando ele morreu em 2002. Mas uma pena, é uma banda um pouco menos heavy metal do que o Iron Maiden, mas ela fazia parte também daquela turma, né, do New Wave of British Heavy Metal, que a gente fala de Judas Priest, Diamond Head, Motorhead e logicamente o Iron Maiden. E o Samson tem uma das músicas que eu mais gosto do Samson, que a gente pode ouvir um trechinho aqui para mostrar que eu tô falando do estilo de som da banda. Provavelmente a música mais conhecida da banda, Vice Versa. Esse foi um trechinho de Samson, né?
e é muito legal a gente ir passando assim pela vida do Bruce. Justamente quando ele estava ainda no Samson, eles tocaram um festival famoso na Inglaterra que chamava Reading Festival, onde o Rod Smallwood e o Steve Harris foram assistir, justamente porque eles já estavam com o Paul Di'Anno na agulha para ser demitido por conta da falta também de comprometimento. A voz dele não estava chegando na turnê do Killers, ele já estava muitos shows ele falando eu não vou aguentar, não quero, também abusando um pouco das drogas, e aí o Steve queria aquela banda profissional, séria, queria que crescesse mais, que tivesse mais shows ainda, então eles já estavam decididos a trocar o vocalista, foram assistir a apresentação do Samson no Reading Festival, conversaram com o Bruce, né, como você disse, né, o Bruce Dickinson levava esse nome artístico engraçado até, Bruce, no backstage do show, logo depois do show do Samson, e marcaram no dia seguinte para ele ir no estúdio com o Iron Maiden. De manhã eles ensaiaram, né, o Bruce cantou Prowler, cantou Sanctuary, cantou Running Free, cantou Remember Tomorrow. Eles adoraram, obviamente. E Killers também, né? Não. Não foi ainda Killers? Porque eu lembro de uma gravação do Bruce cantando Killers que era lendária, mas você vai falar disso, né? Eu vou falar disso. Isso foi de manhã que eles tiveram o ensaio. E aí, à tarde, justamente porque eles gostaram, eles convidaram para eles gravarem. Gravaram 4 músicas num bootleg famoso que chama The Audition Tapes. E aí a gente pode ouvir. Eu não tenho as 4 músicas, eu tenho 3 delas. A gente pode ouvir 3 trechinhos do Bruce fazendo teste para entrar no Iron Maiden. Olha que raridade, e olha como ele devia estar empolgado, o Bruce com a voz lá em cima, novinho. Um trechinho de Twilight Zone. Um trechinho de Rothschild. E um trechinho da música que realmente, como você disse, Nando, fez ele entrar no Iron Maiden, Killers. Ouvimos aí alguns trechos do Audition Tapes, um bootleg, um disco pirata da época quando o Bruce fez o seu teste para o Iron Maiden, né? Na verdade, tem uma outra curiosidade relacionada com o Samson e com o Iron Maiden também, é que antes do Iron Maiden, entre aspas, roubar o frontman do Samson, né, que era o Bruce, mais conhecido hoje como Bruce Dickinson, eles já tinham tirado da banda o baterista, que era o Clive Burr, né? O Clive Burr, antes de entrar no Iron Maiden, foi o baterista do Samson também. Então, imagino que o Paul Samson não deveria ser muito feliz com o fato de, quando ele via os membros do Iron Maiden, o empresário do Iron Maiden nos shows da banda, né? Sem dúvida. E aí o Bruce entra definitivamente no Iron Maiden, e eles justamente tinham acabado de terminar a turnê do Killers, e eles vão para finalmente 3 meses, acho que desde 78, 77, o Iron Maiden não tinha um tempo sem shows tão longo. Eles 3 meses em estúdio para compor as músicas do The Number, porque todo o material que foi no Iron Maiden 1 e no Killers eram músicas que já estavam ali rodando desde os anos 70, então eles tinham realmente material para quase 2 discos inteiros, já desde a época do final dos anos 70. Mas aí, com todo o sucesso que teve, o Killers nem foi tanto sucesso de crítica, embora tenha vendido muito bem, mas a crítica, quando saiu o Killers, eles não foram resenhas tão positivas quanto tinha sido o Iron Maiden 1. E aí eles não tinham mais material para gravar o próximo disco, então eles pararam 3 meses para compor o The Number, por questões jurídicas ainda, que o Bruce estava ligado ao Samson, ele não pôde participar da composição de nenhuma das músicas do The Number. E, bom, mas aí o Iron Maiden cria um disco espetacular, né? Depois em entrevista o Steve Harris fala que o disco não é perfeito porque ele não gosta de Gangland, que é uma composição do Clive Burr, e não gosta de Invaders, que é uma composição dele mesmo, mas ele fala assim, é o que deu pra fazer. Ele fala, Gangland a gente tinha uma outra música que podia ter sido, que foi usada como lado B, que deveria ter entrado no lugar, e Invaders é o que tinha, não tinha mais material, não tinha mais música, os prazos já tinha começado a turnê, inclusive eles começaram uma turnê longuíssima nos Estados Unidos, ficaram mais de 6 meses tocando pelos Estados Unidos na turnê The Beast on the Road, e eu tenho também um bootleg pra gente ouvir um pouquinho dessa primeira turnê de Bruce Dickinson no Iron Maiden, cantando nos Estados Unidos, em Nova York, em junho de 82. Então é engraçado que eles abrem com músicas do Killers também, né? Eles abrem com Murders in the Rue Morgue.
eles fecham o disco com Phantom of the Opera, com Iron Maiden, com Sanctuary, com Drifter, com Running Free, com Prowler. Quer dizer, as músicas do meio são as músicas novas, as músicas do começo e do fim são as músicas velhas, digamos assim. Curioso eles abrirem com Murders in the Rue Morgue, um trechinho aqui do Bruce cantando também com 20 e poucos anos. Acabamos de ouvir um trechinho do Bruce Dickinson em sua primeira turnê com Iron Maiden pelos Estados Unidos. É sensacional ver ele cantando as músicas do Paul Di'Anno e imagina, apesar de gostar muito dos primeiros discos do Iron Maiden com o Paul Di'Anno, a técnica vocal e toda a presença de palco, tudo que o Bruce Dickinson trouxe para a banda realmente levou o Iron Maiden para um outro patamar, na minha opinião, né? Tem gente que até hoje gosta mais do estilo, né, do Paul Di'Anno, até por ser um vocal um pouco mais grave e um pouco mais, sem dúvida, influenciou muito o pessoal do thrash metal, né? Os criadores do thrash metal se basearam muito naqueles 2 primeiros discos do Iron Maiden, mas realmente, tecnicamente e na questão da presença de palco e carisma, o Bruce Dickinson é inigualável e o Iron Maiden deve muito a tudo que conquistou ao carisma e à genialidade desse grande artista, né? Foi legal você ter falado dele cantando Murders in the Rue Morgue, que é uma das músicas talvez que eu mais gosto do Iron Maiden, e é uma das músicas que ninguém fala muito, né? E é engraçado eles terem feito esse repertório bem separadinho, assim, mas impressionante a qualidade. Você falou, tirando talvez Invaders e Gangland, todas as outras músicas desse disco, elas são inacreditavelmente, né? Assim, se a gente fosse dar uma nota de 0 a 10, eu acho que todas essas teriam uma nota 11. Sem dúvida. E pensar que eles compuseram essas obras-primas tudo em 2-3 meses, né? É inacreditável, né? Children of the Damned, The Prisoner, 22 Acacia Avenue, Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills, The Number of the Beast. É inacreditável, né? Aliás, uma curiosidade só, abrindo parênteses, não tem nada a ver com o Bruce, mas 22 era uma música que o Dave e o Adrian, nas bandas anteriores que eles tiveram juntos, Urchin, antes de entrar no Iron Maiden, era uma música que não era exatamente 22, mas virou 22. Eles pegaram um pouco a base daquela música lá. Era a única coisa, na verdade, que tinha um pouco composto do álbum The Number, que não foi 100% composto nesses 3 meses. Muito legal, muitas curiosidades. Aí vem o Peace of Mind, já sem nenhum obstáculo jurídico, permitindo que o Bruce já participe das composições. E aí, ele compõe Revelations, música sensacional, e ele compõe sozinho essa música. E ele compõe em parceria com a Adrian. Aliás, começa a nascer uma parceria que vai durar por muitos anos, essa dupla, Bruce Dickinson e Adrian Smith. Ele compõe Sun and Steel, que não é uma música top, mas ele compõe Flight of Icarus. Que inclusive voltou a ser tocada ao vivo depois de muitos e muitos anos nessa última turnê, né? Isso aí, nessa turnê até o Bruce entra com aquele lança-chamas, sensacional. O interessante é você ver que como o brasileiro gosta tanto do Bruce Dickinson e do Iron Maiden, mas não só do Iron Maiden, mas como do Bruce Dickinson. Tava vendo no Spotify, a cidade onde mais escutam Samson no mundo inteiro é São Paulo. E a cidade onde mais escutam Bruce Dickinson solo no mundo inteiro é São Paulo também. Então, muito legal. E depois a gente vai falar da carreira dele, mas ele fez muito sucesso no Brasil como artista solo, né? Fez. Vamos chegar lá. Logo depois do Peace of Mind, aí o Iron Maiden realmente explode para o mundo inteiro, vira a maior banda do mundo na época, com o Power Slave, com a World Slavery Tour, a maior turnê que já feita, talvez na história, assim, gigantesca. Para a época, sem dúvida, a maior turnê. Nesse disco, né, o Bruce compõe sozinho Flash of the Blade e a faixa título Power Slave, muito, muito bacana, e em parceria com o Adrian ele ainda compõe 2 Minutes to Midnight e Back in the Village. Interessante que o 2 Minutes to Midnight virou talvez o segundo single desse disco, né, e uma coisa que não é fácil, né, tirar do Steve Harris a autoria dos singles do disco, né? Então realmente mostra como a música era boa, né? E da faixa título também, né? Power Slave é a música da faixa título também. Muito legal. Mas uma coisa legal que aconteceu nessa turnê World Slavery Tour foi o fato deles terem ido para a Cortina de Ferro, né? Inclusive fizeram um mini documentário, Behind the Iron Curtain, que realmente mostra, foi a primeira banda, né, que tocou por aqueles lados. Na época ainda Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, todos esses países eram países comunistas, e o Iron Maiden foi a primeira banda que entrou, que conseguiu fazer shows nesses países, e ainda filmaram
tá disponível junto com saiu recentemente junto com o DVD do Live After Death, né? Isso mesmo, Nando. E não só, né, na Cortina de Ferro, a turnê foi muito extensa, muito cansativa, e tão cansativa que o Bruce, nessa época, ameaça sair do Iron Maiden, assim, de novo, no auge do sucesso, de tão cansado que ele estava. Ele falou, eu não imaginava isso pra minha vida também, dessa rotina tão pesada, e ele acaba não saindo, mas ele tá tão de saco cheio que o próximo disco, o Summer in Time, ótimo disco também, é um disco que não tem nenhuma composição do Bruce, ele não participa, quase que numa revolta, assim, né, mas ele, né, o período de férias que eles deram pra banda, era um período também para compor músicas e ele acabou não compondo nada. E eu acabei esquecendo de falar, na verdade é um parêntese rápido, falando da World Slavery Tour ainda, além deles terem ido pela primeira vez para os países comunistas lá da Cortina de Ferro, eles vieram para o Brasil, né? Então eles tocaram na primeira noite do Rock in Rio e isso realmente mudou toda o modo com que as pessoas passaram a consumir música depois desse show do Iron Maiden no Rock in Rio. Acho que foi uma coisa que realmente mudou não só o mercado do rock, do heavy metal, mas trouxe deu uma nova cara para o público, né? O Brasil passou a ser um mercado importante nas turnês dos artistas internacionais, muito por causa do primeiro Rock in Rio, e puxando um pouco a sardinha pro lado do Iron Maiden, acho que o show do Iron Maiden contribuiu muito para isso, né? Sem dúvida, foi um show marcante, assim, um recorde, né, histórico de público, e o show foi demais também, tem aquele lance do Bruce arrebentar a cabeça com a guitarra, então foi realmente histórico. E aí vem o Seventh Son, que é outra obra-prima, e aí sim, com a energia revigorada, com a moral lá em cima, ele participa de várias composições. Ele faz a faixa que abre o álbum, Moonchild, junto com o Adrian. Ele inicia também pela primeira vez uma parceria com o Steve Harris, que é uma coisa rara, porque o Steve sempre gostou de compor sozinho. Ele faz Only the Good Die Young, que é demais, e ele faz Can I Play With Madness e Evil That Men Do. Aí vem os outros discos, o No Prayer e o Fear of the Dark, são álbuns que o Bruce compõe bastante, né? Algumas músicas sozinho, outras em parcerias. Ele faz músicas importantes, que nem Bring Your Daughter to the Slaughter, ele faz Tail Gunner, ele faz Holy Smoke, ele faz Be Quick or Be Dead, Wasting Love, que é a primeira balada, digamos, do Iron Maiden, que toca nas rádios, composição dele com Yanni Gears, muito prolífero, assim, né, criando muitas músicas, e do jeito que ele que gosta de inventar coisas, a gente ainda nem falou das atividades extracurriculares dele, que também são extensas, né, mas ele querendo, assim, essa veia criativa, querendo pôr pra fora outras coisas, ele começou também uma carreira solo, como você disse, o Tattoo Millionaire é o primeiro disco que ele fez como carreira solo ainda dentro do Iron Maiden, justamente entre esses dois álbuns, depois do No Prayer e antes do Fear of the Dark, e logo depois, até um pouco por divergências e tudo mais, ele decide sair do Iron Maiden e construir essa carreira solo muito legal. Depois do Tattoo Millionaire, que ele compôs quase todas as músicas com Yanni Gears, ele começa uma outra carreira, onde o grande parceiro dele, em quase todos os álbuns, vai ser o produtor, guitarrista Roy Z, que a gente até entrevistou aqui no Iron Maiden, né? Que a gente já entrevistou aqui no Wikimetal. Muito boa essa parceria dele, e inclusive tem uma parceria importante também na carreira solo dele, que é com o Adrian Smith, né? Sim, ele traz o Adrian Smith também para os discos tipo Accident of Birth, e muito legal. O Roy Z só não participa do Skunkworks, que na verdade era uma ideia do Bruce de criar uma banda com o nome Skunkworks. Ele deu essa guinada de som, né, nesse álbum, puxando mais pro grunge, e aí todas as músicas lá ele constrói com o guitarrista da banda, que é o Alex Dixon, não Dickinson, Alex Dixon, e é o único disco que as músicas não são compostas em parceria com o Roy Z. Os outros álbuns, tanto o último, né, o Tyranny of Souls, o Chemical Wedding, o Accident of Birth, todos têm o dedo do Roy Z e tem músicas muito bacanas, como a gente vem ouvindo aí há um pouquinho. E ele chegou até a gravar DVD no Brasil, né? Tanto que mostra a importância do mercado brasileiro para a carreira solo dele também, né? Sim. Ele adora o Brasil, gravou o DVD, que é o Scream for Me Brasil, muito legal. E aí tem a volta, né? A gente já chega nos anos 2000, né? Quando, numa decisão super acertada, né? Depois da experiência não tão bem sucedida com o Blaze Bayley, né? O Steve Harris realmente repensa e fala assim, Iron Maiden,
cara, tem que ser com o Bruce Dickinson, e traz o Bruce de volta pro disco Brave New World. E aí é curioso, Nando, que ele inaugura uma era de tríades, assim, de composições em trios. O Bruce não compõe mais praticamente nenhuma música sozinho, aliás, nenhuma música sozinho. Acho que ele só compõe uma com o Steve Harris em dupla, mas todas as composições dele, desde a volta dos anos 2000 até recentemente, eram músicas compostas em trios, com o Adrian Smith, com o Steve Harris, com o Dave Murray. Ele compôs Wicker Man, ele compôs Ghost in the Navigator, ele compôs a faixa título Brave New World, Out of the Silent Planet, que é uma música demais. No Dance of Death tem várias músicas, no A Matter of Life and Death tem várias músicas, no The Final Frontier tem várias músicas, sempre em trios. E isso só vai parar agora, no último disco do Iron Maiden, quando ele compõe 2 músicas sozinho, a música que abre, a música que fecha o disco The Book of Souls, 2 músicas épicas, uma de 8 minutos, que como se não fosse longo bastante, If Eternity Should Fail, aí ele compõe uma obra clássica, a música mais longa da discografia do Iron Maiden, Empire of the Clouds, uma música de 18 minutos. Isso mostra toda a influência talvez do rock progressivo, né, na carreira do Bruce. A gente sabe que ele gosta muito de Jethro Tull e Emerson, Lake and Palmer. E aí toda essa trajetória aí desde a volta do Bruce, ele também teve um disco ao vivo gravado no Brasil, né, o Rock in Rio. Foi um show, talvez um dos maiores shows da história do Iron Maiden. Não sei se diz a lenda que tinha cerca de 200 mil pessoas lá no Rio. Eu não fui nesse Rock in Rio, foi um dos únicos que eu não fui, mas foi um show lendário que virou um álbum triplo, né? O vinil desse disco é um álbum triplo, né? E um DVD, né? Muito legal também. E aí, Nando, eu acho que seria legal você contar um pouquinho da sua experiência. Você viu o Bruce, né? Você conheceu o Bruce, né? Eu tive a oportunidade na época que eu trabalhava na gravadora do Iron Maiden, na EMI, trabalhei lá durante 6 anos. E foi um período muito legal, inclusive, da vida profissional. E foi o período que a gente, inclusive, começou o Wiki Metal, né? Eu tava na EMI nessa época. E eu peguei toda aquela fase, eu era o gerente de produto do Iron Maiden, peguei toda aquela fase do Iron Maiden voltando para Summer Back in Time, né? Aquela turnê que primeira turnê do Flight 666 e depois eles voltaram mais uma vez. Acho que foram tempo que eu tava na EMI, acho que foram 3 turnês do Iron Maiden que eles vieram e foram 2 pernas, né, do Summer Back in Time. Foram 2 vezes que eles vieram com o Summer Back in Time, uma vez que foi aquele show do estádio do Palmeiras, e aí eu fui com eles, com a banda, para Bogotá. A gente gravou até uma matéria do Fantástico. Se vocês forem procurar aí no Google, vocês vão encontrar a matéria do Fantástico gravada dentro do Flight 666, eu tava lá. E depois eles vieram para fazer aquele show também no Autódromo de Interlagos, né? Que aí uma chuva, virou um mar de lama, teve invasão, foi uma confusão também, mas foi um show muito bom. E dessa vez eu fui com eles para Manaus. Também, se vocês procurarem, vocês vão encontrar aí uma matéria que saiu no jornal Hoje, onde a banda deu uma entrevista para a Globo lá em Manaus. Então eu tive a oportunidade de voar com o piloto Bruce pelo menos 3 vezes. E eu lembro que na EMI também teve um evento muito legal, que o Flight 666 foi lançado no Brasil numa premiere mundial que aconteceu no Cine Odeon, no centro do Rio de Janeiro, com a presença de toda a banda. Eles estavam lá, eles fizeram uma rápida apresentação. Sam Dunn, né, aquele documentário maravilhoso do Sam Dunn. Quem não assistiu tem que assistir, porque é muito, muito legal. E trabalhar com Iron Maiden é o melhor dos 2 mundos, né? Você conseguir juntar o trabalho com uma coisa que você ama, né? Então você faz aquilo da melhor forma possível. E eu tenho orgulho porque a gente acabou lançando discos do Iron Maiden que fizeram bastante sucesso, principalmente o Final Frontier. E o Bruce, impressionante, depois dessa volta do Brave New World, parece que ele veio com mais gás ainda. Na minha opinião, ele canta melhor hoje do que ele cantava na World's Delivery Tour. Por exemplo, outro dia eu fui ver o Live After Death, e hoje em dia ele alcança notas, assim, Halloween Be The Name, que ele deixava a desejar naquela época, né? Então acho que essa rotina mesmo de turnê do World's Delivery Tour fez muito mal para ele, e hoje o cara tá em forma,
quase 30 anos depois, né? Mais de 30 anos depois, 35 anos depois. E impressionante o estado físico, né? E a performance ao vivo do Bruce Dickinson até hoje, né? E o cara realmente deve ter uma veia criativa muito, muito forte, porque além de tudo isso que a gente falou, tudo isso que ele construiu, essa carreira tão rica, assim, solo, dentro do Iron Maiden, tudo isso, como se não bastasse tudo isso, ele ainda, né, piloto de avião, não de um aviãozinho, né, teco-teco, né, ele pilota esse jumbo gigantesco aí, que é o Air Force One, né, ele foi apresentador de rádio por muitos anos, acho que por 8 anos ele tinha um programa de rádio na BBC de Londres, ele foi apresentador de programa de televisão, de documentários sobre aviação, sobre guerra, ele escreveu, né, roteirizou filmes, foi esgrimista de um nível internacional, assim, né, chegou a ser cotado para ir competir pela Inglaterra em torneios internacionais. Ele criou agora, mais recentemente, uma cerveja, né, uma cervejaria em parceria com a Robinsons. Ele gosta de pilotar kart. Então, é um cara que realmente tem muitas atividades extracurriculares, assim, né? E que nós estamos felizes, né, que ele está completando 62 anos com tanta saúde, tão em forma, né? Então, é isso mesmo. E muito felizes também por a gente ter... pelo Iron Maiden ter essa generosidade de vir para o Brasil em todas as turnês, né? Já desde essa Summer Back in Time World Tour, eles vêm para o Brasil praticamente uma vez a cada 2 anos. Isso fez com que a gente visse muitos shows, tivemos a oportunidade de ser convidados pelo Rod Smallwood para estar na área dos amigos da banda, amigos e família, né? E sempre que eles vêm para cá é impressionante, mesmo. Já faz bastante tempo que eu não trabalho na gravadora deles, mas eles sempre mandam um convite para encontrar com eles e dar um abraço e muito legal. Tive com ele, não com o Bruce, né, com o Rod Smallwood em Londres uma vez, almoçando, ele foi muito simpático. Então, os caras têm essa visão, né, de valorizar a equipe, de entender que eles não fazem nada sozinhos, né, que todo o sucesso que eles têm também é causado pelo trabalho, né, de muita gente que se dedica para que o Iron Maiden seja uma das maiores bandas de todos os tempos, né? É isso, fizemos jus ao aniversariante de glorioso Bruce Dickinson, uma das maiores vozes da história do heavy metal, né? Sem dúvida, é um cara que merece todo o sucesso que tem, é um cara que inacreditavelmente faz um show aos 62 anos como um garoto de 20 e poucos anos, né? E criativo e não para nunca. Infelizmente não tivemos a turnê dele fazendo as palestras, né, que estava agendada para esse ano. A gente estava inclusive envolvido, ajudando a divulgar essas palestras, que sem dúvida para empreendedores, né, é um negócio muito legal. Ele conta toda a história da vida dele, a história de sucesso dos empreendimentos dele, e a gente espera que isso tudo passe, que ele volte em breve com Iron Maiden, com palestras em breve. Imagino que os caras estejam trabalhando em material novo, e é um dos maiores ídolos da nossa vida, né? Desde criança a gente acompanha o Iron Maiden e o Bruce Dickinson e nunca decepcionaram, né? É isso mesmo. Nos vemos daqui a 2 semanas? Isso aí, mais um episódio do nosso glorioso podcast Wiki Metal.